Efésios 1, versículos 3 e 4. O que nós vimos até aqui? Semana passada nós iniciamos essa carta, nós vimos que Paulo escreve essa carta preso. Paulo estava preso em Roma quando escreve essa carta. Nós vimos que Paulo escreve essa carta possivelmente no ano 60 da era cristã. Paulo já era um senhor, Paulo já estava caminhando aí para o final da sua vida. Nós vemos que Paulo escreve essa carta a uma igreja, ou às igrejas da região ali, da cidade de Éfeso, não apenas para a igreja de Éfeso, mas é uma carta circular, né? Uma carta que era para rodar entre as igrejas das cidades menores que haviam ali. Igrejas estas que nós vemos lá em Apocalipse quais são, Pérgamo, Tiatira, entre outras. Nós vemos aqui que Paulo escreve uma carta não para tratar problemas, não haviam grandes problemas dentro da igreja aqui. Paulo escreve essa carta para animar aqueles irmãos, para encorajar aqueles irmãos, assim como faria também escrevendo a igreja de Filipos. Nós sabemos também que Paulo escreve essa carta mais ou menos, ou que, mais ou menos não, que Paulo escreve essa carta no momento também que escreve a igreja de Filipenses, e que essa carta aos Efésios, ela tem grande... ela se parece muito com a carta que Paulo escreve aos Colossenses. A mensagem é mais ou menos a mesma de Colossenses. E nós vimos finalmente que Paulo escreve essa carta, então, com o objetivo de encorajar, animar aqueles irmãos e de trazer à tona nessa carta, à memória dos irmãos, a grande bênção concedida por Deus, por meio de Cristo e do Espírito Santo, àqueles que creem no Filho de Deus. Esses são os objetivos de Paulo quando escreve essa carta. Lá nos versículos 1 e 2, Paulo cumprimenta aquela igreja. Paulo faz questão de dizer que estava escrevendo à igreja, aos santos, aos separados, que congregavam naquela igreja, que viviam naquela igreja, que eram fiéis em Cristo, e Paulo saúda, então, com a graça e a paz. E, a partir, então, do versículo 3, Paulo inicia uma grande doxologia, um grande momento de adoração, de reverência, de gratidão ao Deus que ele servia. Paulo fará aí dos versículos 3 ao versículo 14 um texto corrido. Os comentaristas vão dizer que tem aí pelo menos 220 palavras escritas, sem que haja um momento de interrupção. Paulo vai escrevendo e vai escrevendo. E é curioso, irmãos, que apesar de ser um texto onde aparentemente Paulo está no momento de êxtase, entenda esse êxtase, não como algo místico, mas como alguém que está, de fato, se derramando diante de Deus, apesar de Paulo estar num momento como esse, Paulo mantém a razão, tanto que esses 14 versículos, apesar de ser doxologia, adoração, 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 eles são estruturados. Paulo enfatizará aí a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesses poucos versos. Você verá um momento de adoração ao Pai, um momento de adoração ao Filho, um momento de adoração ao Espírito Santo. Todos eles limitados pela seguinte expressão: para o louvor da sua glória. Então, observe aí na sua Bíblia, dos versos 3 a 14, que Paulo irá do verso 3 ao verso 6, e aí ele encerra: para o louvor da sua glória. Ele reinicia, adora, e no versículo 12 ele diz: para o louvor da sua glória. Nesse bloco intermediário, ele está exaltando a obra do Filho. E no bloco final, versículos 13 e 14, ele vai exaltar a obra do Espírito Santo e termina com: para o louvor da sua glória. Então, não é que ele foi escrevendo, ele estruturou o texto da maneira como ele gostaria que chegasse até nós. Paulo inicia uma longa adoração, é o que eu disse, né? É um momento de grande adoração, onde Paulo derrama seu coração diante de Deus. Há um comentário do Calvino sobre esse bloco, especialmente sobre esse bloco, versículos 3 a 14, em que Calvino diz: os sublimes termos que Paulo usa para enaltecer a graça de Deus têm o propósito de excitar a gratidão em seus corações, inflamá-los, enchê-los até o transbordamento com essa disposição. Traduzindo o que Calvino está dizendo aí com palavras difíceis, o que Calvino quer dizer é: Paulo escreve esse texto para que eu e você possamos adorar ainda mais a Deus, entender ainda mais a grande obra que Deus realizou por meio de Cristo, para que nós possamos ser gratos a Deus diariamente, para que a gente possa entender, irmãos, como nós somos privilegiados. É óbvio que você, quer dizer, é óbvio não, né? Eu não estou dentro do seu coração. Eu
penso, acredito, que você todo dia, quando abre os olhos, quando acorda, você agradece a Deus pela sua salvação. Creio que você faça isso. Se você não faz, dever de casa. Mas talvez você faça isso de uma maneira tão natural e mecânica, por vir fazendo isso há muito tempo, há muitos anos, que talvez isso tenha perdido o peso, a excelência que de fato está nessa gratidão. Então, Paulo está nos convidando a rever isso, a sermos gratos a Deus. Irmãos, você conhece o seu coração. Você sabe quem você é. Você sabe quem você é quando ninguém mais está te vendo, quando ninguém mais está te olhando. Você sabe os pensamentos que passam pela sua cabeça e que só você tem acesso. Irmãos, honestamente, o que nós merecíamos? Esses pensamentos que passam na sua cabeça, na minha cabeça ao longo do dia, as coisas que eu falo, as coisas que eu gostaria de falar e que vem até na ponta da língua, as coisas que eu faço, as coisas para as quais eu olho, o que a gente merecia, irmãos? Honestamente. Nós merecemos a ira eterna de Deus. Nós merecíamos a justa ira de Deus pela eternidade. Nós somos maus. Nós somos maus. Nós somos muito piores do que nós pensamos. Mas aprove a Deus achar graça em nós, irmãos. Aprove a Deus achar graça em nós. É isso que Paulo está tentando fazer com que você veja, com que os efésios, os crentes das igrejas lá daquela região vejam, e que você veja também quão privilegiado você é, eu sou, por Deus ter achado graça em nós. Mas observe, mesmo em meio a uma adoração inflamada, Paulo mantém a racionalidade. Ele escreve um dos parágrafos mais longos de toda a Bíblia, mas de forma estruturada. São 3 blocos que se encerram com a sentença para o louvor da sua glória. Ele exalta o Pai, o Filho e o Espírito. Toda a obra da redenção, os seus agentes, as suas responsabilidades estão descritas aqui nesses poucos versos. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito Santo aplica, sela e confirma. É isso que nós vamos ver aqui nesses versos, nesse bloco. A obra da redenção e de como a obra da redenção se dá. Vamos entrar então nos versículos. Os irmãos podem me interromper a qualquer momento para fazer perguntas ou para me ajudar, tá? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo inicia então o verso. Nós iniciamos o verso vendo Paulo exortar os efésios a que bendigam o nome de Deus. Paulo inicia dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quais as razões, irmãos, segundo a teologia de Paulo, para que nós possamos bendizer o nome do Senhor? Ele vai descrever algumas. A primeira delas, porque Ele é Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do Jesus encarnado e, por adoção, nosso Pai. A primeira razão, então, que Paulo descreve para que nós possamos adorar a Deus se dá pelo... Veja, nesses versos, pelo menos até o verso 6, nós estamos tratando da obra do Pai. É bom que você tenha isso em mente para a gente saber onde que a gente está caminhando. A primeira razão que Paulo dá, então, para nós bendizermos o nome de Deus, é o fato de Deus ser Pai e Senhor do nosso Senhor. Qual que é a implicação disso? Qual que é a implicação prática de Deus ser o Pai de Jesus Cristo? A implicação prática disso é que, como a Bíblia nos garante, que crendo em Cristo, que a nossa fé em Cristo, que a nossa fé de que Cristo é de fato o Filho de Deus, faz com que nós sejamos então adotados, a doutrina da adoção, que é uma das nossas doutrinas base, faz com que nós também façamos parte dessa família. Faz com que nós também, a partir dessa crença, a partir desse crer, sejamos parte da família de Deus, sejamos filhos de Deus. Então Paulo está dizendo aos crentes de Efésios: olha, bendito seja Deus, porque Deus nos adotou em Cristo.
bendigam o nome de Deus, porque mesmo sendo quem você é, Deus o adotou. Irmãos, a doutrina da adoção, nós não podemos falar muito aqui da doutrina da adoção, porque senão a gente não fala senão a gente foge do texto, mas apenas rapidamente. A doutrina da adoção, ela trata do fato de que nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhuma participação, nenhum poder de escolher ter nos tornado filho de Deus. Quando um casal vai até um abrigo de crianças para adotar uma criança, essa escolha, essa decisão é feita por quem, irmãos? É feita pelos pais. Os pais entram ali, tem ali 10, 15, 20, 30 crianças. Só uma vai ser adotada. Claro que, estou dizendo aqui de uma forma geral, né? Talvez sejam 2, 3, mas enfim. As outras não. As outras não. E não há injustiça nenhuma da parte daquele casal por não ter escolhido as 30 que eles estavam. Todo mundo concorda com isso? Eles entraram, só podiam escolher um, só podiam adotar um, dentro da condição deles. Tinham 30, eles escolheram um e adotaram esse um. Eles não foram injustos com os 29 que ficaram. Todo mundo concorda com isso? Ok. Todo mundo concorda também que nenhum desses 30 poderia reivindicar a esse casal a adoção? Quando esse casal entra ali, nenhum desses 30 podia dizer e falar: você tem que me levar, sou eu o escolhido. Eu é que mereço ser escolhido, eu é que... Enfim, ele poderia até reivindicar, mas ele não teria razão nessa sua reivindicação. Por quê? Porque é uma escolha soberana desse casal. Correto? A doutrina da adoção ensina isso, irmãos, para mim e para você. A doutrina da adoção, e nós vamos chegar na eleição e vamos falar também sobre isso, a doutrina da adoção ensina que Deus, no meio de toda a massa caída em seus pecados, resolveu levar você para casa. Entende? Não porque você era mais bonito, mais inteligente, mais engraçadinho no meio de todo mundo ali, se destacava de alguma maneira. Deus colocou os olhos em você e falou: é você. Não por aquilo que você faria futuramente, porque ainda trabalhando com essa ilustração de um casal num abrigo de crianças, eles não sabem quem será você no futuro, não é isso? Então, não por algo que você faria, ele pôs os olhos em você e amou você. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é nosso Pai também. E nos escolheu também, quando poderia ter escolhido qualquer outro. E, não sei se você vai concordar comigo, mas eu conheço muitas pessoas, que humanamente falando, eu olho para elas e falo: essa aí era muito mais digna de receber a misericórdia de Deus do que eu. Eu sou muito pior do que essa pessoa. Conheço várias para quem eu posso olhar e falar isso. Mas ele resolveu amar a mim e a você. Então, bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que não teve um pai físico, né? Jesus encarnado, Deus é o seu Pai, não obstante os dois serem apenas um. Os três serem apenas um. O grande mistério aí da Trindade. O fato de Deus ser nosso Pai faz de nós herdeiros de suas promessas, nos faz parte de sua família, nos assegura que seremos amados, cuidados, guardados para todo o sempre. Por quê? Porque o fato de Deus ter nos amado, o fato de Deus ter nos adotado, constitui um pacto, uma aliança. E Deus não quebra as suas alianças. Deus não volta atrás. Uma vez que Deus nos amou, Deus nos amará para todo o sempre, independente de nós, que foi aquilo que nós dissemos aqui quando lemos o texto de João. Esse Deus e Pai nos tem abençoado com variedade de bênçãos que não encontramos para comprar, seja lá qual for o nosso saldo
bancário. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Essas bênçãos que Deus tem nos concedido, seja lá quem você for, seja lá quanto dinheiro você tiver no banco, você não compra, você não adquire. Porque a fonte dessas bênçãos é o próprio Deus. A fonte dessas bênçãos é a Trindade Santa. E essas bênçãos são bênçãos espirituais. Deus tem nos abençoado. Paulo poderia ter dito aqui, inclusive, poderia ter dito não no sentido de que ele falhou em não ter escrito, tá? Poderia ter dito no sentido de que se ele escrevesse, não teria nenhum problema. Poderia ter escrito aqui também bênçãos materiais, porque nós temos recebido inúmeras bênçãos materiais. Eu aposto que você está sentado aí agora, está de barriguinha cheia, está com saúde, está vestido, não é verdade? Se as pessoas que você ama não estiverem do seu lado aí sentadas no banco, elas estão em casa agora te aguardando, daqui a pouco você está com elas de novo. São muitas as bênçãos que nós recebemos. Nós temos um emprego, nós temos, enfim. Mas Paulo está falando aqui exclusivamente de bênçãos espirituais, porque as bênçãos espirituais são aquelas que não perecem. São aquelas que não caducam, são aquelas que não encerram, são aquelas que ficarão para sempre. Paulo está dizendo aqui de bênçãos que talvez nós não conseguimos tocar, não conseguimos guardar, não conseguimos colocar no bolso, mas que são bênçãos que nós já recebemos, estamos recebendo e receberemos pela eternidade. Por quê? Porque são bênçãos doadas pelo Espírito. Irmãos, o fato de Deus ter nos adotado, e eu estou usando aqui adotado, daqui a pouco eu vou trocar o adotados por eleito. O fato de Deus ter nos adotado faz com que nós sejamos herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Então, tudo aquilo que é de Deus, e tudo é de Deus, em Cristo passa a ser nosso também. Tudo aquilo que é de Cristo passa a ser nosso também. Porque nós estamos em Cristo. Nós somos filhos de Deus. Consegue imaginar o tamanho, a magnitude dessas bênçãos que nós temos recebido de Deus? Consegue imaginar como nós devemos todas as manhãs dizer: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos celestiais, sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo? Nós somos privilegiados, irmãos, mas é muito privilegiado, não é pouco, não. A nossa breve, momentânea tribulação deveria ser esquecida por nós e atravessada por nós como quem atravessa uma nuvem, como quem atravessa uma neblina. A gente devia encarar isso, essas coisas, esses problemas, esses pequenos problemas do dia a dia, como coisas muito menores do que nós encaramos. Porque nós somos herdeiros, aquela plaquinha que o pessoal coloca no carro aí, né? Eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. Para nós aquilo ali é real, a gente podia escrever isso mesmo. Nós somos mesmo. E as implicações de ser filho do dono, irmãos? Bah. O que nós recebemos? Quais são algumas dessas bênçãos? Listei apenas algumas aí. Dessas bênçãos que o Espírito nos concede. Adoção, que é o fato de nós termos sido fazer parte da família de Deus, a justificação, nossos pecados foram anulados, a regeneração, morremos, mas nascemos de novo, a santificação ou santidade, que é o fato de cada dia nós nos parecermos mais com Cristo. Você não fica feliz, meu irmão, minha irmã, quando você olha para um pecado que você cometia com alguma frequência e você é tentado a pecar de novo, aquele mesmo pecado, mas você consegue vencer aquilo, você fala: bah, hoje eu consegui vencer. Você não fica felizão quando você consegue fazer isso? Isso é uma das bênçãos que Deus nos concede, conseguir vencer a tentação do pecado. Que tantas vezes nós conseguimos, outras não, outras vezes a gente acaba, mas muitas vezes nós conseguimos. Glorificação é o já, ainda não, né? Seremos glorificados com Cristo. E a eternidade, a vida eterna. Eu não vou me lembrar agora quem é o autor que escreveu assim, abre aspas: as pessoas vivem dizendo: aproveite a vida, porque a vida é curta. Pois eu digo: pense na eternidade, porque a eternidade é para sempre. Então vamos aproveitar a vida sim, mas vamos aproveitar a vida nos lembrando que já existe, e lá no finalzinho do bloco, os versículos 13 e 14, ele vai dizer isso, né? O penhor, a garantia. Viva essa vida sabendo que já existe
a garantia, o selo, a confirmação, a certeza de que nós viveremos para sempre, irmãos. Para sempre. As regiões celestiais que Paulo trata aí, ainda no versículo 3, no final do versículo 3, são as regiões, eu disse, né, que nós não conseguimos ver ou tocar, mas das quais nos apropriamos pela fé. É o lugar onde Deus reside. São as bênçãos que estão em Cristo, prometidas ao seu povo. É o mundo espiritual, né, que nós tantas vezes fechamos os olhos para Ele, e achamos que a gente só existe isso que a gente consegue ver, né? Lá no final da carta, no capítulo 6, Paulo vai dar uma chacoalhada nos crentes de Efésio, dizendo, olha, tem muita coisa acontecendo aí acima do que vocês estão vendo e enxergando. A luta de vocês, a nossa luta, não é contra o que vocês conseguem enxergar, não. Tem uma luta, uma batalha sendo travada no campo espiritual. Atente-se para isso, acordem para isso. Mas esse é assunto mais para frente. Mas o que nós podemos pegar desse final do verso 3 aqui é que se nós estamos em Cristo, nós já estamos participando do seu reino, nós já estamos participando dessas regiões celestiais em Cristo. Nós já fazemos parte desse grande reino. Lucas 17, capítulo 17, versículos... Lucas 17, versículos 20 e 21, diz assim, não vem o reino de Deus, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vê como nós já somos participantes dessas regiões celestiais em Cristo Jesus, nós já estamos aí, vivendo nesse ponto da soteriologia. Um cristão vive entre dois mundos, o material, que é o nosso lugar de peregrinação, e o espiritual, que é o nosso destino. Essa bênção, ou essas bênçãos, nos são concedidas em Cristo. Não fizemos por merecer, não conquistamos, sequer temos poder para desejá-las. Elas nos são concedidas. Lembre-se sempre disso. Em Cristo. João 15, 3 e 4. Em Cristo. Enquanto nós estivermos em Cristo, enquanto nós estivermos na videira, nós daremos frutos. Aqueles que estão na videira, aqueles que não estão na videira, eles estão condenados a virarem combustível para a fogueira. É isso. Em Cristo nós podemos muito, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Versículo 4, irmãos. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, paramos aí, né? Então, dentro da enorme variedade de bênçãos, Paulo destacará agora duas que Deus nos concedeu. Paulo ainda está na primeira pessoa da Trindade, a eleição e a predestinação. Muito bem. Deus nos escolheu nele, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, nos separou, nos amou, independente de nós. Irmãos, a doutrina da eleição e predestinação, elas são talvez as mais difíceis de serem explicadas. Elas são aquelas que geram mais dificuldade nas pessoas que estão abraçando a fé reformada. Por quê? Porque a doutrina da eleição e da predestinação, ela trata diretamente com a nossa autossuficiência. Ela trata diretamente com aquilo que as pessoas chamam de livre-arbítrio. Ela trata diretamente com o nosso poder de escolha. Essas doutrinas, irmãos, elas nos humilham. Elas nos humilham. E quem não está pronto a ser humilhado pela palavra de Deus, pelas verdades bíblicas, não compreenderá essas doutrinas. Não compreenderá. Não compreenderá. Calvino dizia que essa doutrina era a doutrina do terrível decreto. Alguns teólogos
chamam essa doutrina de a mãe das heresias. Dizem que é diabólica, satânica. Por quê? Porque é uma doutrina que ensina que dentre a massa humana caída, dentre todas as pessoas que já existiram, existem e existirão na face da terra, todas elas estavam condenadas à ira de Deus, ao inferno, ao castigo de Deus, e algumas delas foram separadas por Deus para a vida eterna, foram perdoadas por Deus. E aí, quando a gente fala sobre isso, ensina sobre isso, a primeira discussão que vem na cabeça das pessoas, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é: isso é injustiça. Por que Deus escolheu umas e não escolheu outras? Sim. 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 O diácono Zé Fábio está perguntando se nele é Cristo. O versículo anterior encerra com Cristo. E aí Deus nos escolheu nele, Cristo. Então, meus irmãos, essa doutrina é difícil algumas pessoas têm dificuldade de compreender essa doutrina porque elas entendem que todos merecem o céu. E se todas merecem o céu, Deus é injusto de mandar algumas para o inferno. Quando a nossa compreensão, a compreensão reformada, é de que todos merecem o inferno. E Deus resolveu, então, amar alguns e trazê-los para o céu. Veja que interessante. Deus é bom, Deus é misericórdia. Sim. Zé Fábio está dizendo que Deus é bom, é misericordioso, mas também é justiça e juízo. Exatamente. Então veja, Deus nos escolheu, ou seja, quando Paulo diz aos Efésios que Deus nos escolheu, Paulo está aqui tratando de um grupo, concorda? Paulo está tratando de um grupo. O que Paulo está dizendo aqui, e o que ele dirá com mais clareza daqui a pouquinho, é que dentre toda essa massa humana, Deus escolheu alguns. De que dentro de toda a massa humana, existem dois grupos. Existem dois grupos. É isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está fazendo aqui uma distinção. Paulo está dizendo, alguns nos separou, nos escolheu. É uma distinção entre os outros. Paulo não está falando de todos, Paulo está falando de alguns. Existe uma seleção, uma divisão entre a massa humana caída. Deus não escolheu a todos. Por exemplo, aí eu coloquei aí no slide, né? Por exemplo, Deus não escolheu a Judas. Deus não escolheu ao ladrão ao impenitente lá, o que não se arrependeu, que estava na cruz com Cristo. Irmãos, como alguém não, eu sei como, é espiritual, né? Mas veja, se nós temos exemplos claros na Bíblia de pessoas que foram condenadas, correto? Se nós temos exemplos claros, talvez você não possa olhar para um ladrão hoje, para um assassino hoje e falar assim, esse vai para o inferno. Porque, de fato, nós não podemos fazer isso. Mas nós estamos falando aqui, os dois exemplos que eu listei são exemplos bíblicos, que a Bíblia diz que foram condenados. Então eu pergunto a você, se existem exemplos bíblicos, se existem CPFs na Bíblia que foram condenados, como as pessoas continuam crendo, então, que todas serão salvas? Será que todas foram salvas, exceto as que a Bíblia cita? Entende o que eu estou querendo dizer? O fato de a Bíblia nos mostrar que existem algumas pessoas que foram condenadas, já serviria de base para nós entendermos que existem dois grupos. O que refuta, o que lança por terra a doutrina dos universalistas, por exemplo. O universalismo diz que ao final dos tempos todos serão salvos. O que refuta a seita dos testemunhos de Jeová, que crê no aniquilacionismo. No final dos tempos, todos serão aniquilados.
A Bíblia ensina diferente. A Bíblia ensina que existem dois grupos. Um grupo foi contemplado pela misericórdia e a graça de Deus e o outro não. É claro o ensino, irmãos. É claro o ensino. Nós podemos ter dúvida, nós podemos, enfim, mas o que nós não podemos fazer é dizer que não está na Bíblia, ou que é uma doutrina calvinista, como muitos dizem. Não é uma doutrina calvinista. Eu pus aqui uma lista de textos, mas antes dos textos, não está muito lá para frente, eu fiz uma lista de teólogos, não apenas presbiterianos, teólogos batistas, que escrevem sobre a eleição, que creem na eleição e que ensinam sobre a eleição, não apenas presbiterianos. Mas antes de ouvir os teólogos, vamos ouvir quem de fato tem autoridade para nos ensinar sobre esse assunto? Abra aí, por favor. Eu acho que se você abrir, nós vamos perder muito tempo, né? Deixa eu buscar os textos aqui. João 6, 37. Se você quiser esses textos depois como referência, irmãos, pode me pedir, tá? João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. É clara aqui a distinção. É claro aqui o fato de haverem dois grupos. Ainda João 6, agora no versículo 39. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Todos esses textos que nós estamos lendo é para nos dar base bíblica para a doutrina da eleição, ok? Predestinação nós vamos falar na próxima semana, se o senhor permitir. Nós estamos tratando aqui de que existe uma distinção entre a massa humana. Tá bom? Então vamos lá, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu ressuscitarei no último dia. João 10, versículo 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Logo, alguns creem porque são da ovelha. Eleição, distinção. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém poderá arrebatar. Versículo 42. E muitos ali creram nele. Muitos, não todos. João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. João 15, 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 17, já estamos encerrando aqui os textos, tá? João 17, versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Veja como fica claro esse versículo, tanto na seleção, existe uma seleção, quanto na questão do tempo dessa seleção. Todos aqueles que me deste. Versículo 9, capítulo 17 ainda. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E, finalmente, Romanos 9, versículos 11 a 13, que é o texto clássico quando nós tratamos de eleição. Romanos 9, 11 a 13. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei a Esaú. Então, irmãos, esse Deus que nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, o Romanos 9, 11 a 13, nos dá base, né? Se alinha com o que Paulo está dizendo aqui no versículo 4, essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Então, só para a gente pontuar, existe uma seleção, existe uma distinção, existe uma escolha. Correto? Acho que quanto a isso está claro. E essa escolha não está sendo efetuada no dia de hoje, não está sendo feita agora.
Paulo vai dizer aqui, aí no meio do versículo 4, que essa escolha foi feita antes da fundação do mundo. Entendem? Então, os eleitos de Deus, aqueles que foram separados por Deus, aqueles que receberam a misericórdia de Deus, eles não estão recebendo essa misericórdia agora. Eles não receberão essa misericórdia amanhã. Eles já receberam essa misericórdia. Essa separação, essa seleção, essa escolha, ela foi feita antes que houvesse um mundo. Nos tempos eternos, como diz Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Isso já está resolvido. E Paulo, escrevendo aos Romanos, deixa isso muito claro. Para quê? Para que nós possamos viver essa eleição e essa salvação com segurança, com tranquilidade. Uma vez salvos, salvos para sempre. Não é aquilo que nós fazemos. Não são os nossos atos, não são as nossas obras, não são as nossas virtudes. Deus nos escolheu. Olha para o texto, irmãos. Aqueles que têm dificuldade para conseguir entender isso, para compreender isso, volte os seus olhos para o texto. Deus nos escolheu nele. O motivo da nossa eleição é Ele, Cristo. Não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez. A obra está consumada. Não há necessidade de mais nenhum adendo, de mais nenhum complemento. A obra está encerrada, concluída. Não é isso que Cristo diz quando expira? Está pago. Então, nós devemos aprender, aproveitar e ensinar para as pessoas que a eleição de Deus independe daquilo que elas fazem, irmãos. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Essa é a razão, esse é o motivo, essa é a causa. E aí uma das acusações que fazem a nós, presbiterianos, calvinistas, é de que a eleição nos convida à libertinagem, porque nós somos salvos para sempre. Podemos pecar à vontade. Ou nos convida a cruzar os braços e a parar de evangelizar, a parar de orar pelos perdidos. Não, pelo contrário. Aquele que é um eleito de Deus, aquele em que Deus achou graça, aquele que foi alcançado pelo amor de Deus, ele não viverá pecando. Muito pelo contrário. Ele lutará contra o pecado ainda com mais força. Não para receber o favor de Deus, mas porque recebeu o favor de Deus. E ele evangelizará ainda muito mais. Por quê? Porque ele sabe que os eleitos de Deus estão por aí. Estão por aí. Lembra da visão que Paulo teve? Lá em Corinto, quando o varão macedônio aparece para ele e diz: prega, não tenha medo, não te cales, pois eu tenho muito povo nessa cidade. É isso. Paulo conhecia a doutrina da eleição. Ele podia virar, então, para o Senhor e dizer: não, se eu tenho os eleitos, uma hora eles vão aparecer e se converter. Não. A maneira como Deus, o mecanismo que Deus escolheu para que os eleitos dele fossem encontrados, fossem convertidos, é a loucura da pregação. Então nós precisamos pregar para que eles ouçam e creiam. Pergunta do Israel é: se nós não fôssemos atrás desses eleitos que estão por aí, que nós não sabemos quem são, como eles creriam? É isso? Se nós não formos, outros irão. Mas nós pagaremos um alto preço por não termos ido. Porque nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar
a proclamar as virtudes, 1 Pedro lá, nós fomos chamados para pregar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para isso. Ide, pregai o evangelho. É uma ordenança, é um imperativo. Nós precisamos ir, nós precisamos pregar. Eu concordo com você quando você diz que a igreja, de uma forma geral, evangeliza pouco. E eu acho que talvez a grande razão disso seja o secularismo. Seja o fato de nós estarmos, todos nós, estarmos tão abraçados com as coisas desse mundo, vivendo tanto segundo o curso desse mundo, que o nosso tempo é muito mais tomado pelas coisas desse mundo do que pelas coisas de Deus. Nós não vivemos como deveríamos viver. Mas, enfim, fato é que alguém pregará. Alguém falará do amor. Não estou falando para você não fazer, porque alguém falará não. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É nossa obrigação, nós devemos ir. Mas se nós não formos, alguém irá. Alguém irá. Tem uma história... Eu preciso de mais 5 minutinhos, irmãos. Pode ser? Existe um pastor presbiteriano, missionário presbiteriano, que certamente vocês já ouviram falar, o reverendo Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório é um homem de Deus e que prega aos indígenas. O seu ministério principal aos indígenas, embora ele tenha feito um baita trabalho na África. E ele conta que, certa vez, ele estava atrás de uma tribo indígena que eles sabiam mais ou menos onde ela estava, no meio da mata. No meio da mata. E ele sabia mais ou menos onde estava. E ele estava com um grupo ali e eles foram. Barco, rio, e a pé, e chuva caindo, e muriçoca. E ele está indo, sem saber exatamente onde estava aquela tribo, onde estavam aquelas pessoas. Mas ele foi indo. E aí ele fala que os suprimentos, né, suprimentos mesmo, né, os alimentos que eles levaram já estavam no fim, que algumas das pessoas que estavam na comitiva dele, no grupo dele, já retornaram, porque andava dias e não achava. Alguns já haviam desistido, e que aí, no final de tarde, ele armou um lugar para dormir, uma rede para dormir entre 2 árvores, orou a Deus e falou: Deus, eu não tenho mais condição. Amanhã cedo eu pego minhas coisas e volto. Porque eu não tenho mais condição física, não tenho mais alimentos, enfim. E aí armou a rede e dormiu. No outro dia de manhã, na hora que ele acordou, ele falou que eu ouvi essa história da boca dele no seminário, não lembro assim com riqueza de detalhes, mas me parece que ele foi andar mais alguns metros, apenas para pegar uma água, alguma coisa assim. E nesses poucos metros que ele andou, ele enxergou os índios. Ele viu sinais de que os índios estavam ali. E aí, então, ele chegou até eles, pregou a eles, e eles se converteram. Entende? O que eu quis dizer com isso? Que é uma história real, né? Ele conta isso. Entende o que eu quero dizer com isso? Os eleitos de Deus, Israel, eles ouvirão a palavra. Eles ouvirão a palavra. Ah, mas o cara virou um astronauta. É um astronauta incrédulo. Está lá no espaço e a nave deu um problema lá e ela vai cair. Esse miserável ouviu o evangelho e aquele evangelho vai vir à tona, ou ele vai pegar ali um pedaço de uma Bíblia, uma página de uma... Sei lá, ele vai ler e o evangelho vai fazer com que ele se converta se ele for eleito. É o único meio. É o único meio. A palavra. É o meio que Deus mesmo escolheu. E, infalivelmente, o eleito de Deus, ouvindo a palavra, se converterá. Infalivelmente. A história é linda, mas... Sim. Sim, mas não existe a menor possibilidade.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele pode ter aberto o coração para ouvir o que ela falava. E ela falou do Evangelho, o Espírito Santo chegou e pá, tomou. Entendeu? Entendeu? Então, irmãos, esse Deus, mais 5 minutinhos só, tá? Esse Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, já falamos isso, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Não porque éramos santos e irrepreensíveis. Entende a diferença? Não se trata de presciência, como alguns creem. Eu vou explicar bem presciência na próxima semana, falando de predestinação, se Deus quiser. Mas o que é presciência? É o que alguns defendem, que Deus olhou para o futuro e viu o Vitor lá em 2010, lá em 2006, o Vitor vai se converter a mim lá em 2006, então eu vou eleger esse miserável aqui. Não. Não se trata disso. Deus escolheu o Vitor antes que o mundo houvesse, para que o Vitor fosse santo, seja santo e irrepreensível perante ele. Trata-se da escolha de um Deus absolutamente soberano. Ok? Aí tem os comentaristas, né, que eu disse, batistas, presbiterianos, são homens que defendem a eleição. São homens que conseguem enxergar a eleição na Bíblia. São homens que ensinam sobre a eleição. Não é, irmãos, uma doutrina presbiteriana. Não é. É uma doutrina, não é também uma doutrina calvinista. É uma doutrina bíblica. Bíblica. Então, se alguém há de nos refutar, terá que refutar a Bíblia. Deus deseja que todos sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia fala isso. Deus não tem prazer. Deus deseja que todos sejam salvos. Mas não serão. Nós estamos trabalhando com a nossa vontade, com o nosso desejo. Nós vamos tratar. O Vitor está perguntando a respeito da rejeição. Como que ele explica para alguém que Deus rejeitou algumas pessoas? Não é isso? Sua pergunta? Muito bem. A rejeição, ela está dentro do escopo da predestinação. Então, nós não vamos falar sobre isso hoje, de forma mais profunda. Porque a eleição é para que alguém seja destinado para isso ou para aquilo. E aí é que nós vamos tratar de escolha, de rejeição e de... Porque eleição, as duas são, né? Você falou assim, eu ia te interromper, você falou assim, a pessoa diz que Jesus escolheu umas para salvar e deixou as outras, foi isso que você falou? É pior do que isso. Porque ele escolheu também quem vai para o inferno. Ele escolheu também quem vai condenar. Então, o peso é ainda maior do que a sua afirmação. O peso é maior do que a sua afirmação. Mas, já que nós não vamos conseguir tratar de predestinação, hoje, porque está no versículo 5, o que eu já posso te dizer, Vitor? Deus trabalha com o presbítero, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar muito disso, porque ele deu um estudo ontem lá na Igreja do Cristo Redentor sobre a vontade, ele me perguntou, me fez algumas perguntas. Deus trabalha com 2 tipos de vontade, segundo a teologia, segundo o nosso entendimento bíblico. A primeira vontade é a vontade decretiva de Deus, ou vontade de decreto. E a outra vontade é a vontade preceptiva de Deus. Correto? Qual a diferença entre uma e outra? A vontade decretiva de Deus é aquilo que Deus resolveu que irá acontecer desde a fundação do mundo e que fatalmente acontecerá. Fatalmente acontecerá. Havendo Deus dito isso, isso vai acontecer. A vontade preceptiva de Deus trabalha com circunstâncias, trabalha com variáveis. Então Deus diz, por exemplo, olha, o Vitor tem uma entrevista de emprego amanhã cedo. Se o Vitor orar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir a oração do Vitor e vou permitir que ele consiga esse emprego. Mas o que fica difícil, Vitor, para nós, o que é um pouco mais difícil de entender, é que a vontade preceptiva de Deus está dentro da sua vontade decretiva.
Lá nos tempos eternos, Deus havia decretado que se você orasse, se humilhasse, Ele ouviria a oração que você faria e te daria um emprego. Entendeu? Quando... É complicado mesmo. É complicado mesmo. Mas é assim que é. Mas é assim que é. Mas é assim que é. Deus escolhe, dentro de todas as pessoas que existiram nesse planeta e existirão nesse planeta, Deus não seria injusto se as lançasse todas ao inferno. Por quê? Porque Deus disse ao homem, aos nossos primeiros pais, se você comer, você morrerá. Comeu, vai morrer. Comeu, pagará o preço da sua desobediência. Nós somos herdeiros deles, logo a culpa deles é a nossa culpa. Todos nós merecíamos o inferno. Então, se Deus, todos nós merecendo o inferno, resolve salvar alguns, se revelar a alguns, a injustiça da parte de Deus, que é essa volta toda para chegar na pergunta que você fez, há injustiça da parte de Deus? Essa é a resposta. Essa é a resposta que você vai dar para o seu colega. Você vai virar para o seu colega e dizer assim, querido, todos nós estávamos desgarrados. Não precisa, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, não precisa teologizar, não. Chega para ele e fala, nós todos estávamos em um abrigo para crianças. Todos nós. E chegou ali alguém para escolher um filho, para levar para casa, para adotar, para amar e para fazer desse filho um herdeiro. E ele escolheu alguém ali. Qual critério que ele usou? Nenhum. Estavam todos ali, ele pegou um pelo braço. Ele não fez uma sabatina antes para saber se era inteligente, ele não olhou a cor dos olhos, ele não olhou a filiação, de onde que a criança vinha. Ele escolheu uma criança, ele bateu o olho na criança e falou, bati o olho, amei, eu quero essa criança. Levou, adotou, amou, enfim. A injustiça com as outras que ficaram? Ele não precisava salvar nenhuma, ele não precisava adotar nenhuma, ele não tinha obrigação de adotar nenhuma. Esse é o critério da eleição e da predestinação, Vitor. Nós não entendemos isso porque nós trabalhamos, ainda que de forma inconsciente, com a bondade das pessoas. Então nós olhamos para uma senhorinha de 70 anos, que não faz mal a ninguém, que dá cesta básica, que não fala palavrão, mas que é muito devota, que é muito idólatra. E aí a gente olha para aquela velhinha, para aquela senhorinha, e olha para um ladrão que roubou, que foi condenado, que ficou preso, mas que saiu da cadeia, pagou sua pena, se converteu ao cristianismo e agora é salvo em Cristo Jesus. E a gente pega esses dois quadros e fala assim, mas peraí, essa velhinha merecia muito mais do que esse camarada aqui. Eu ouvi isso, Vitor, de um irmão, muitos anos atrás, estava começando na fé, de um irmão que virou para mim e falou assim, eu não consigo aceitar isso. Tem um rapaz sentado no meu banco na igreja, que ele tem um monte de crime nas costas, ele já foi preso, e agora está sentado do meu lado com a Bíblia na mão, como se fosse um santinho. Entende? É essa a compreensão, Vitor. É essa a compreensão nossa. Esse é o nosso senso, e é por isso que nós temos tanta dificuldade de entender. Se nós entendermos de verdade, que nós merecemos o castigo, nós não questionaremos aqueles que são livres do castigo. Não questionaremos. A injustiça da parte de Deus, Paulo vai dizer isso, de modo algum. De modo algum. Ok? Então, todos esses teólogos que eu coloquei aí são defensores da teologia, da doutrina da eleição. Muito cuidado, irmãos, com Karl Barth, muito cuidado com N.T. Wright, muito cuidado com alguns teólogos aí que a gente lê, que a gente dá uma moralzinha, porque eles têm um pensamento bem diferente do nosso. Ok? John Stott, comentando esse texto, vai dizer que a doutrina da eleição não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Calvino. Pelo contrário, é sem dúvida uma doutrina bíblica
e nenhum cristão bíblico pode ignorá-la. E aí, para finalizar, o último slide é um slide que reproduz um texto lá da Confissão de Fé, que é um texto que nós subscrevemos. Correto? O que a Confissão de Fé diz sobre a eleição? Lá no capítulo 3. Que pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros pré-ordenados para a morte eterna. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos entrar pelo versículo 5, e aí nós vamos falar de predestinação, que é a consequência da eleição. E de que tipos de predestinação existe? Talvez você pense, existe um tipo de predestinação. Existem vários. Existem vários. Existem várias doutrinas que defendem um e outro tipo de predestinação. Não tenha dúvida. O presbítero Daniel está dizendo que a doutrina da eleição e predestinação traz muito mais glória ao nome de Deus do que algumas outras doutrinas. Por quê? Porque evidencia a justiça de Deus, especialmente a justiça de Deus, irmãos. Porque se Deus diz em algum momento que se o homem pecar, o homem que pecar, esse certamente morrerá. E quando nós tratamos dessa morte, vocês estudaram isso nos catecúmenos, enfim, nós estamos falando aí de morte física, de morte espiritual e de morte eterna. O homem certamente morrerá. Então, se Deus, em algum momento, vira e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou salvar todo mundo. Eu vou salvar todo mundo. Deus foi injusto. Deus foi injusto, porque ele falou que faria uma coisa e não fez. Entendem? Então, a doutrina da eleição e da predestinação, ela traz louvor e glória ao nome de Deus, porque ela evidencia o caráter de Deus, a imutabilidade de Deus, a justiça de Deus, e é óbvio, a misericórdia de Deus para aqueles que são salvos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ok? Já encerrei, inclusive. Mas você falou alguma coisa que ficou aqui martelando dos textos. Você citou um texto de Timóteo, né? Vamos entrar de forma bem profunda nisso aí, na próxima semana, se o Senhor permitir. Tá bom? Vamos tentar entender quem são esses todos. Vamos tentar entender se o Senhor de fato quer salvar todos. E se Ele quer salvar todos, por que Ele não salva? Tá bom? Na predestinação nós vamos tratar disso, se Deus quiser.